Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira. 94.8 Algarve. Sintoniza Gilão FM. É sempre assim, em cada mês gostamos de nos atualizar em relação às nossas tradições. Falamos dos provérbios. É importante que o possamos fazer antes que o Senhor Agosto vá de partida. E é sempre uma conversa muito agradável em cada um dos meses com o responsável da Associação Internacional de Paremiologia, Dr. Rui Soares. Bem-vindo. Ora, viva! Cá estamos. É um prazer também para nós estar a falar, então, digamos aqui aos microfones da Rádio Gilão, para todos os ouvintes. É verdade. É sempre bom. É, nós da nossa parte sim, é importante que nos possamos atualizar. E aceleramos o passo, porque não demora nada o agosto, parece que não, já está a ir embora. Pois é verdade. Ui. O tempo voa, tempo voa. Completamente. Bem, antes de irmos aos provérbios, porque em off estávamos a falar disto, os provérbios de agosto, pega por tudo, agricultura, tempo e mais isto e mais aquilo, mas já lá vamos. O agosto a terminar, vem o setembro e o que é que nós temos? A Feira da Dieta Mediterrânica. A exemplo de anos anteriores, a Associação Internacional de Paremiologia vai marcar presença, certo? Eu acho que sim, sempre. Ali, digamos, predispostos para esclarecer as pessoas que passam por ali, sejam elas tavirenses ou não, porque ainda há algumas pessoas em Tavira que não nos conhecem e, portanto, nós aproveitamos não só para dar explicações sobre no que é a paremiologia, até já agora passo para os nossos ouvintes uma situação interessante. Muitas vezes nós estamos ali no nosso stand e à frente param pessoas e começam a ler e depois começam a cochichar umas com as outras em família o que é que será aquilo. Então nós saímos do nosso stand e muito delicadamente perguntamos: alguma dúvida que eu possa esclarecer? Sim, eu não conheço a palavra paremiologia. É alguma doença? Ai, meu Deus. Eu aproveito logo para dizer, sim. Ui. É a doença de quem está apaixonado pelos provérbios. Aí está. E aqui normalmente começa depois uma conversa bastante interessante. Pode começar a adicionar à sua conversa de esclarecimento com quem tem dúvidas que nós temos um tratamento mensal na Rádio Gilão para essa doença. Exatamente. Também é verdade de que hoje estamos a dar o exemplo. Exatamente, é verdade. Rui, temos que descomprimir, diremos assim, nestes momentos, mas é sempre interessante, não é? Ano após ano, desde a primeira hora que tem participado na feira, também enquanto a proteção, diremos, da Associação Internacional de Paremiologia relacionada com a Unesco, não é? É verdade. Não, e permitam-me só acrescentar uma coisa. Eu diria não só que é interessante, porque, enfim, até a própria palavra pode significar alguma superficialidade, porque agora toda a gente acha tudo muito interessante. Eu diria que, para além de ser interessante, é um dos pilares fundamentais da nossa identidade. Com conselhos que são, digamos, comprovados ao longo de séculos e séculos, que além disso nos dão pistas para que aqueles mais considerados antiquados possam ser adaptados às novas realidades e, portanto, digamos, muito mais importante do que um simples, digamos, assunto que realmente é interessante, não descuro esse aspecto, mas que obriga a pensar e que, sobretudo, aproxima pessoas e até culturas. Repare-se este exemplo que eu dei, depois, como digo, muitas vezes nós ficamos ali na conversa e, como realmente as conversas são às vezes como as cerejas, vêm atrás umas das outras, então muitas vezes começamos pela simples explicação do que é que se entende por paremiologia e depois acabamos por dar pistas para que o nosso, digamos, visitante saiba mais qualquer coisa, ou relacionando os provérbios com a sua área, porque muitas vezes eles sabem, mas dizem mesmo, mas eu nunca tinha pensado que isso poderia ser explorado na minha área. E então a nossa função pedagógica é exatamente também a de fazer essa adequação do
ou dos provérbios às áreas das pessoas que nos interpelam. E isso é muito rico. É complementar de todas as outras atividades, porque efetivamente nós precisamos de rir, precisamos de chorar um pouco menos, precisamos efetivamente, sobretudo, de trabalhar e de refletir. E isso muitas vezes o provérbio deixa essa mensagem de uma forma muito suave, não afrontando a pessoa, mas dando efetivamente algumas dicas para que a pessoa também se sinta um pouco mais confortável. Por exemplo, eu estou a ver aqui, por altura de Santo Agostinho, é como se chovesse vinho. Ou seja, Santo Agostinho é 28 de agosto. É isso. Então, é hoje. E, portanto, diz o provérbio que chuva fina por Santo Agostinho é como se chovesse vinho. Ou seja, digamos, uma chuvinha nessa altura não só acalmava estas temperaturas altíssimas que temos vivido nos últimos dias, mas, efetivamente, também ajuda realmente, digamos, a termos um bocadinho mais do precioso líquido. Por outro lado, também diz, em São Bartolomeu, que foi 24, anda o diabo à solta. Ora, muitas vezes nós ouvimos essas tragédias dos incêndios. Ora bem, pior diabo que esse, não sei não. É daqui vai a nossa solidariedade para as famílias enlutadas e para os bombeiros que realmente... E para quem perdeu tanto, não é? Exatamente. E, de facto, quer dizer, isto por alguma razão se diz, não foi com certeza construído só porque agora, digamos, tivemos uma vez mais esta série de incêndios absolutamente parvos, mas, de facto, quer dizer, isto sempre foi uma realidade ao longo dos séculos, como eu há pouco referia, e nós temos que saber pensar que isto não é uma coisa, digamos, que parece que só agora é que acontece. Temos aqui outro que me parece também muito importante, que diz: agosto, candeeiro posto. É evidente que hoje a maior parte das pessoas, se calhar, sobretudo os jovens, posso estar a exagerar para alguns dos ouvintes, mas creiam-me que, efetivamente, nas nossas idas às escolas, muitas vezes temos sido surpreendidos com a falta de vocabulário dos jovens, a ponto de não saberem o que é uma candeia, por exemplo. Mas realmente este lembrei-me agora porque diz exatamente que em agosto o sol posto. Os dias são mais pequenininhos, não é? Já começam a ficar mais pequenos. Sim. E, portanto, realmente isto tem a ver também, porque há outra forma de dizer isto, já temos mencionado aqui aos nossos ouvintes que muitas vezes a ideia central de um provérbio é expressa de forma diferente, mas certamente que, sobretudo os mais antigos, se lembrarão de um outro que diz a mesma coisa, que é: as tardes de agosto mal dão para ir ao poço. É evidente que os jovens podem não perceber isto, mas se efetivamente houver uma transmissão de conhecimentos de pais para filhos, de avós para pais, etc., mesmo que hoje não se esteja a viver esta realidade, o jovem entende e não acha que se calhar isto, está aqui uma coisa meio parva, o que é que isto quer dizer? Exato. Obviamente que isto significa que em tempos em que nas casas não havia água, por exemplo, normalmente ia-se ao poço com o borrico e mais os cântaros e não dava lá muito jeito, efetivamente, ir quando o sol estava abrasador. Então guardava-se para a tarde. Mas em agosto, atenção, porque se as tardes são mais pequenas, então a gente tem que se apressar para ir buscar a água, senão se calhar não temos água em casa. É bom que isto seja passado para os jovens, porque felizmente por um lado, e se calhar mal entendido por outro, muitas vezes há campanhas de poupança da água,
vê lá, não deixa a torneira a pingar, etc, etc, etc. Mas se calhar, citando estes exemplos, talvez os jovens percebam que nem sempre os tempos foram como são agora e que se calhar poderão voltar. E então é bom que eles estejam preparados para efetivamente, digamos, não desperdiçar a água, e quem diz a água diz... Outros bens, sim. Outros bens, é verdade. Não é inesgotável os bens da natureza, não? É verdade, é verdade. É assim. Pois é, o agosto mais já começa a parecer um pouquinho mais fresquinho, a certa altura. Em agosto dá o sol no rosto, mas depois já começa a dar o ar mais fresco, de alguma maneira também. Há a fruta, há a produção agrícola, enfim, este mês é uma conjugação de provérbios que temos partilhado por todos os restantes meses do ano, muito ricos, não é? Espalha-se aqui entre a produção, o vinho, os cereais, a água, o tempo, a chuva, a trovoada. É um pouco assim este mês do ano. É verdade. E sobretudo, já agora um pequeno dado, é que o número de provérbios em cada mês é realmente volumoso. Mas os provérbios do mês de agosto superam todos os outros, porque são realmente em grande quantidade. Já a Cristina estava a referir-se, mas efetivamente, olha, por exemplo, em agosto ardem os montes e secam as fontes. Pois. Portanto, nada de novo debaixo do sol. Infelizmente, temos agora assistido a este tal conjunto de incêndios que realmente tem dizimado populações e atirado muita gente abaixo, porque é uma vida inteira que se consolidou na sua casinha, nos seus animais, e que de um momento para o outro desaparece tudo, não é? Desaparece tudo, e é preciso que os jovens também tenham essa compreensão, porque uma coisa é acontecer alguma fatalidade a um jovem, mas que pela sua idade ainda tem coragem para retomar a vida e refazê-la, e outra coisa é a compreensão que esses mesmos jovens devem ter para os mais velhos e pensar que certamente o ânimo com que uma pessoa de 70 ou 80 anos tem para começar uma vida de novo não é o mesmo. Não é mesmo. E, portanto, nós temos que ser solidários nestes aspectos e não somente solidários para vestir um casaco e mostrar que está, se calhar, ali a apagar o fogo ou para outra coisa qualquer. Não, temos mesmo que entender que realmente estes fenómenos repetem-se, muitas vezes com características muito semelhantes, outras vezes com características diferenciadas, mas que tem que se prevenir. E realmente, digamos, quando a gente muitas vezes utiliza o provérbio que diz mais vale prevenir que remediar, realmente é bom que, sobretudo, certos aspectos que são da vida coletiva se ponham as partidarites de lado e realmente a gente possa compreender os aspectos que são, no fundo, de subsistência para todos nós. E diz um provérbio, quando há vento é que se limpa o cereal, portanto, arregaçar mangas e fazer o que é essencial. Um outro curioso para o agosto, e por este tempo do passado fazia-se, o que tapa o frio tapa o calor. As pessoas antes protegiam-se mais, protegiam a pele, protegiam-se. E, é verdade. Não é? Sim. É verdade. Não, mas quiser, uma coisa que também se pode realmente passar essa noção, porque na realidade hoje nós, enfim, muitas vezes quando chega o verão só não ficamos em pelão porque não calha, não é? Porque não é permitido, ainda tem que haver respeito ainda, não é? Pois, esperemos que sim. Mas realmente o que acontece é que, de facto, mesmo pensando em África, não é por acaso que eles vestem aqueles, digamos, espécie de capotas que a gente quando olha dá a sensação, ei, que diabo, com um calor destes e ainda põe aquilo tudo em cima. Não,
é que efetivamente, como diz o provérbio que citou, é o que tapa o frio, tapa o calor. Porque enquanto bate, digamos, naquela... Sim, protege, sim, não reflete o... Sim. Protege, exatamente. E se calhar até muitas das doenças de pele que são adquiridas por uma exposição, enfim, se calhar exagerada, saborosa, mas exagerada ao sol, depois às vezes deixa as suas marcas e realmente com essa proteção não atinge exatamente. Se nos lembrarmos do Alentejo e do tempo da ceifa, as pessoas protegiam-se mesmo com o calor, não é? Portanto, existia já essa proteção da pele para que naquelas planícies se pudesse trabalhar, era a maneira da pessoa se proteger, não é? É assim. E, portanto, tapa o frio, tapa o calor. É verdade. Quem é gosto do ar, a riquezas prepara, vamos arar o nosso caminho pela frente, vamos encontrar-nos na Feira da Dieta Mediterrânica, vamos conversar e vamos saber as novidades que a Associação Internacional para a Enologia tem para este ano. Será assim? É sem dúvida nenhuma, mas já agora dou-lhe uma notícia fresquinha, talvez também possa ir interessando os nossos ouvintes, porquanto, digamos, o reconhecimento que internacionalmente se vai tendo sobre Tavira não deriva somente das festas que se fazem no verão ou noutras ocasiões do ano, mas também por pequenas coisas aos quais os políticos devem ser mais sensíveis. Eu acabo de receber uma revista do Brasil com uma comunicação, neste caso uma comunicação minha, e que de facto é uma honra para Tavira, porque para os ouvintes que se calhar me conhecem, certamente saberão que eu já fiz toda a minha carreira profissional e, portanto, isto é bom sempre para a pessoa. Há sempre um gostinho especial, não é? Sim. Com o reconhecimento, mas sobretudo aquilo que nós hoje fazemos e com a idade que temos, muitas vezes não é para nós, é para a cidade, é para a nossa comunidade. Então, que seja, perpetuado também a revista, que é bom, e também, além do outro lado, lá do outro lado do Atlântico, chegamos e levamos a mensagem. Parabéns, Dr. Rui. Muito obrigado. E, por tudo, aquilo que a gente possa fazer para a nossa cidade nunca será demais. É assim mesmo. Agradecemos a disponibilidade deste momento e não faltará muito. Primeiros dias de setembro encontramos algures por aí, no pavilhão dedicado à Associação Internacional para a Enologia, qualquer uma das ruas da Feira da Dieta Mediterrânica, porque vamos percorrê-las todas e certamente teremos a oportunidade de conversar. Assim esperamos. Obrigada e até breve. Obrigado, somos nós. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.